Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês a fuga do deputado federal à distância, o deputado federal internacional brasileiro, o patriota EAD, Eduardo Bolsonaro. A fuga do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos da América tem ligado o alerta dentro do STF. Por quê, Carlito? Porque alguns membros da Suprema Corte do Judiciário Brasileiro enxergam que existe a possibilidade do Eduardo Bolsonaro ter ficado lá nos Estados Unidos da América para preparar a fuga de Jair Bolsonaro. E sim, meus amigos, a fuga é uma possibilidade real. Basta lembrar que no ano passado o Bolsonaro se escondeu na Embaixada da Hungria após ter ali alguns assessores próximos presos e ter ficado com medo da possibilidade de ele ser preso também. A situação quase que gera um imbróglio diplomático, porque em tese não se concede asilo político nestas situações como aconteceu com o Bolsonaro, né? Porque ele cometeu crimes e ele não teria como se esconder na Embaixada da Hungria, apesar de Viktor Orbán ser um aliado dele. No final das contas, eu não acredito que o Viktor Orbán simplesmente daria, em tese, essa guarida ao Bolsonaro lá na Embaixada da Hungria, que inclusive depois veio à tona informações de que o Bolsonaro chegou de surpresa na embaixada e que pegou até os funcionários ali meio que desconfortável, né? Tanto que não se imaginava que ele comparecesse lá. E o Eduardo Bananinha alegou que ficou nos Estados Unidos da América porque se ele voltasse para o Brasil ele seria preso, porque o ministro Xandão iria apreender o seu passaporte. E é o que acabou acontecendo. Assim que a Procuradoria-Geral da República tomou a decisão rejeitando o pedido feito ali por parlamentares ligados ao Partido dos Trabalhadores para que se tivesse a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes atendeu o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República e arquivou o pedido de apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Então a alegação dele de que se ele voltasse para o Brasil, ele teria o passaporte apreendido e não poderia fazer um monte de coisa, caiu por terra. Ele não teve o passaporte apreendido, tá? Ele fugiu porque é um covarde e como a Adri e o Rovai mostraram mais cedo aqui na Revista Fórum, o presidente Lula decidiu ficar para encarar a situação. Eu vou até mostrar o vídeo aqui para vocês do presidente Lula, né? O presidente Lula decidiu ficar e encarar as consequências do que teria de enfrentar na justiça federal, né, ainda lá na chamada República de Curitiba, mas simplesmente não fugiu à luta, simplesmente não aceitou ser taxado ali como um covarde. Vamos ouvir aqui a fala do presidente Lula, porque ela voltou a viralizar após a fuga do Eduardo Bananinha, e olha o que o presidente Lula disse quando se entregou à Polícia Federal em 2018. Eu queria dizer ao povo brasileiro que essa decisão minha de aceitar o cumprimento do mandato é para provar uma coisa nesse país. Primeiro, que eu não tenho medo das denúncias que estão contra mim, porque eu sou inocente e não sei se meus acusadores são inocentes. Segundo, eu poderia ter fugido. Eu tive na divisa do Paraguai com o Brasil, eu tive um Foz do Iguaçu, vizinho do Uruguai e da Argentina, eu poderia ter saído. Eu poderia ter ido para a embaixada, eu não quis fugir, porque quem é inocente não corre, enfrenta o problema. E eu quero provar a minha inocência. Se tem político que não tem honra e não se defende, eu tenho muita honra e quero me defender. É por isso que eu estou muito tranquilo, sabe? Vou a Curitiba, saber o que o seu Moro quer, o que o seu Daniel quer, saber se eles estão dispostos a discutir comigo e debater, sabe, publicamente os processos. Eu quero provar que eles estão mentindo a meu respeito. Eles sabem que é mentira e estão quase que serviçais da Globo. A Globo é que dá a veracidade das mentiras que eles contam e eu resolvi enfrentá-los. Tá? Então é isso, é por isso que eu estou indo agora para Curitiba e quero pedir muita, mas muita vontade de lutar do povo brasileiro. Muita, sabe? É isso, eu estou com a consciência tranquila dos inocentes. Pois é, passado tudo isso, a gente sabe o que aconteceu, qual o papel do Moro e do Dallagnol, inclusive, para toda essa situação, e o Lula provou aquilo que ele queria provar. Só para vocês terem noção, por exemplo, ainda durante o período que ele estava preso lá em Curitiba, foi oferecido para ele que ele pudesse ser solto, mas utilizando tornozeleira eletrônica. Ele falou que não iria utilizar a tornozeleira eletrônica porque ele não era um criminoso. Ele não tinha cometido conduta criminosa alguma e não aceitou utilizar a tornozeleira eletrônica. Ficou 580 dias preso,
tá? Sem cometimento de crime, como a gente sabe, por uma decisão de um magistrado que foi parcial, com esse entendimento, inclusive esse do próprio STF, e nesta altura do campeonato, o Bananinha fugiu do Brasil, assim como o pai dele pode tentar fazer, porque é um grande covarde. Porque é um grande covarde. O Bolsonaro, inclusive, segundo informações que eu pude apurar nos bastidores da política aí, ficou incomodado com o Eduardo Bolsonaro ter ido e não ter voltado, porque até se tinha planos de em algum momento ele ir e não voltar, mas que não era agora. Porque neste momento o Bolsonaro está sozinho. Esta é a grande verdade. A Michelle tem um cargo dela lá no PL, se ele for preso hoje, for preso amanhã, para ela não importa, ela ganha lá quase, acho que ela ganha 42 mil reais, se não me falha a memória, como presidente do PL Mulher. Se for candidato a deputada federal ou a senadora, dependendo do estado ou da unidade federativa, ela pode ser eleita. O clima entre ela e o Jair não anda muito bom. Ela revelou que não gosta do Carlos e que o Carlos não gosta dela, que elas não têm uma relação. A família do Carlos Bolsonaro já mora nos Estados Unidos. A companheira dele, mãe do filho dele, eu não sei se é namorado que é dele, mas a mãe do filho dele já mora nos Estados Unidos. Ele pode, inclusive, ir para os Estados Unidos da América. Eu não duvido que ele também fuja para os Estados Unidos da América. E Bolsonaro vai ficar sozinho. Tanto que no Supremo Tribunal Federal se acredita ali que essa ida do Eduardo Bolsonaro para lá pode gerar duas hipóteses, né? Inclusive no STF tem essas duas correntes. Tem aqueles que veem, por exemplo, o gesto do Eduardo Bolsonaro como um sinal de que ele pode ter ido como uma missão precursora para preparar o terreno lá nos Estados Unidos da América para a fuga do Bolsonaro com um pedido de asilo político, ou a fuga e um pedido de asilo político, tá? E aqueles que acreditam também na necessidade de se encontrar uma justificativa do Eduardo Bolsonaro pela frustração de ele não ter sido indicado para ocupar a Comissão de Relações Exteriores da Câmara e Defesa Nacional da Câmara como pretendia. Por quê? O próprio Valdemar da Costa Neto barrou a indicação do Eduardo Bolsonaro para a Comissão de Relações Exteriores. Ele alega, né, em nota oficial do partido, ele alega que ele não impediu nada, que ele não interferiu nada, mas fontes tanto do próprio PL quanto do próprio Supremo Tribunal Federal, consultados pela Natuza Neri, no blog dela lá no G1, disseram que o Eduardo Bolsonaro, que o Valdemar conversou diretamente com o Eduardo Bolsonaro no último domingo agora, dia 16, o dia do ato, e que acabou dizendo para ele que não teria como ele indicar o Eduardo Bolsonaro porque o clima ficaria muito ruim entre o STF, parte do Congresso e o PL. E lembrem vocês, o Valdemar se livrou, meus amigos, de um BO, porque na denúncia formalizada pela Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e mais 33 denunciados, o Valdemar da Costa Neto não tá. Então ele, se livrou. Ele vai querer de novo se envolver em BO, se complicar por conta de Eduardo Bolsonaro? É evidente que ele não iria querer esta situação. E aí, segundo fontes do PL, o Valdemar teria conversado com o Eduardo Bolsonaro e fontes também, além do partido, né, do próprio Supremo Tribunal Federal, também confirmaram que o movimento foi feito pelo Valdemar e que a ideia desse movimento do Valdemar para poder impedir que o Eduardo Bolsonaro assumisse ali a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados seria um aceno dele para o STF para tentar distensionar a relação do partido com o Poder Judiciário. Eu já tinha dito para vocês que a tendência é que realmente o Valdemar buscasse se afastar mais desse bolsonarismo mais visceral e tentasse se aproximar mais da política mais moderada, supostamente, da direita, né? Do tal centrão que o PL fez parte por muito tempo e que o Valdemar, como o dinossauro da política, e percebendo, inclusive, que bateu na trave de ir para o Chilindró de novo, né? Acabou entendendo, olha, me safei dessa aqui, me livrei dessa, Bolsonaro não irá se livrar, então azar dele, ele que segura o BO dele, eu vou ficar aqui na minha, proteger o meu partido, porque eu não quero nenhum tipo de problema, eu não quero nenhum tipo de briga, e é o que eu acredito que acabou acontecendo. Só para a gente finalizar esse vídeo, eu queria também lembrar para vocês que o ministro Alexandre de Moraes decidiu acatar o pedido da Procuradoria-Geral da República de não solicitar a prisão do passaporte do Eduardo Bolsonaro, mas eu já tinha dito para vocês isso, eu não sei se aqui na Revista Fórum ou lá no meu canal, que eu não acreditava que a Procuradoria-Geral da República pediria a prisão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque apesar de a conduta dele, na minha análise, ser entendida como uma conduta criminosa, o pedido de apreensão do passaporte era algo meio complexo.
e que até que se provasse o contrário, que o Eduardo Bananinha era inocente. Então não faria sentido, em tese, a Procuradoria-Geral da República acatar o pedido feito ali da apreensão do passaporte contra o Eduardo Bolsonaro. Sei que muita gente não vai gostar da minha fala aqui, mas lembre, eu não posso falar às vezes o que o público quer ouvir, eu tenho de falar o que a lei determina. Mas que até que se tivesse uma formalização de uma denúncia, o risco real do que ele estaria fazendo ali comprovado, a Procuradoria-Geral da República não poderia simplesmente mandar pedir a apreensão do passaporte dele. E como é que eu cheguei a essa conclusão? Porque, na minha análise, já existe materialidade suficiente para se ter o pedido de prisão preventiva do Jair Messias Bolsonaro, mas a Procuradoria-Geral da República, assim como o STF, aparentemente não pretendem fazer isso antes do julgamento e condenação do Bolsonaro, exceto se ficar evidente o risco de fuga do Bolsonaro, porque, como eu já citei para vocês, só existe duas maneiras de o Bolsonaro não ser responsabilizado pelos diversos crimes que ele teria cometido, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, né? Entre os crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa, né? Ele era o líder dessa suposta organização criminosa. Quais são os dois motivos, Carlito? Ele ter aula presencial com Olavo de Carvalho, que eu não torço para que isso aconteça, porque eu quero que ele esteja muito bem vivo e saudável para responder pelos crimes que ele cometeu. E a outra possibilidade seria a fuga do Brasil. Esta, ela é real, tá? Muita gente tá falando, não, mas se a Polícia Federal deixar ele fugir, vai ser um erro, um vacilo. Bom, a polícia pode estar monitorando ele, mas não dá para garantir 100% que ele não possa fugir, porque a gente lembra o que aconteceu envolvendo a Embaixada da Hungria. Então até tem parlamentar nesse momento ligado ao Partido dos Trabalhadores pedindo a colocação da tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, mas já vou adiantar para vocês aqui também, é pouco provável que a Procuradoria-Geral da República acate o pedido. Eu, particularmente, não acredito que a Procuradoria-Geral da República vá acatar o pedido, a não ser que se tenha indícios que remetam ao risco da fuga. Aí não tem o que falar. Mas fora isso, não acho que terá a solicitação de colocação da tornozeleira eletrônica atendida pelo Bolsonaro. Mas esse mês agora, finalzinho de mês, tá uma maravilha. Sexta-feira provavelmente começa o julgamento da Zambelli, que deve ser condenada também no caso do porte de arma e constrangimento ilegal com portando arma de fogo também. Dia 25 tem um julgamento sobre o STF tornar ou não o Bolsonaro réu. Vai tornar, como a gente já sabe. O Bolsonaro também não conseguiu vender a narrativa que ele queria, de que o Zanin e que o Dino precisariam ser afastados porque supostamente seriam ali juízes parciais para julgá-los, né? O STF, no momento que eu estou gravando esse vídeo, saiu a informação aqui de que o STF já tem votos para rejeitar o pedido de Bolsonaro para tirar Dino e Zanin do julgamento da denúncia da trama golpista. E a situação, meu amigo, só se complica para o Bolsonaro. Aquela história que a gente falou de comprar cerveja, comprar o vinho, botar para gelar e comprar carne, pode manter o estoque renovado, porque vai ter de comer carne assada, tomar cervejinha, o vinho ou o champanhe na condenação da Zambelli, na denúncia confirmada do Bolsonaro se tornando réu pelo STF e o julgamento que deve começar ainda nesse primeiro semestre. Grande abraço, beijo no coração de vocês. O filho Fujão e o pai Fujão já estarão complicados. O filho talvez não, porque assim como aconteceram com os outros patriotas EAD, o filho caiu fora e abandonou o pai. Isso porque a família é muito unida. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!